Imagine um lugar onde o céu e a terra se encontravam, onde cada passo ecoava vida e cada respiração era glória. Esse lugar se chamava Éden. Mas o que realmente sabemos sobre esse jardim? Será que a história contada em Gênesis é apenas a superfície de um mistério muito maior? Hoje, vamos mergulhar nos segredos ocultos do Éden, revelados não apenas na Bíblia, mas também em livros esquecidos, os apócrifos. O Jardim do Éden, descrito no livro de Gênesis, é um dos lugares mais enigmáticos e fascinantes da história bíblica. Mas o que realmente aconteceu nesse paraíso terrestre? Quais segredos ainda estão escondidos nas entrelinhas dos textos sagrados? A Bíblia nos conta que Deus plantou o Éden no Oriente. Era um lugar de perfeição, repleto de árvores frutíferas e rios cristalinos. Ali, o Criador colocou o homem que havia formado do pó da terra. Mas será que essa é toda a história? Textos antigos, como o Apocalipse de Moisés, revelam detalhes surpreendentes sobre o Éden. Segundo esses escritos, o jardim não era iluminado pelo sol ou pela lua. A luz que banhava aquele paraíso vinha diretamente da glória de Deus. Era um lugar onde não existiam sombras, pois a presença divina preenchia cada centímetro daquele espaço sagrado. E o que dizer de Adão e Eva? A imagem que temos deles, nus e inocentes, pode não ser tão precisa quanto pensamos. Escritos apócrifos sugerem que nossos primeiros pais eram cobertos por uma veste de glória, um manto de luz que refletia a própria essência divina. Essa vestimenta celestial os protegia e os conectava diretamente com o Criador. Mas o mistério do Éden vai além. Você sabia que, segundo algumas tradições antigas, o jardim não ficava na terra, mas sim em uma dimensão intermediária entre o céu e o nosso mundo? Essa ideia sugere que o Éden era um portal, um lugar de encontro entre o divino e o terreno, e as criaturas que habitavam o jardim. A Bíblia menciona apenas Adão, Eva e a serpente. Mas textos antigos falam de seres angelicais que cuidavam do Éden. Seriam eles os querubins mencionados em Gênesis, guardiões da árvore da vida? Falando em árvores, o que realmente representavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Alguns estudiosos acreditam que elas eram mais do que simples plantas. Seriam portais para dimensões espirituais, capazes de elevar a consciência humana a níveis inimagináveis. E a serpente? Será que era apenas um réptil astuto ou algo mais? Textos apócrifos sugerem que a serpente era, na verdade, um ser angelical caído, talvez o próprio Satanás disfarçado. Essa interpretação adiciona camadas de complexidade ao drama da queda humana. Mas e se o verdadeiro mistério do Éden não estivesse no que aconteceu lá, mas no que poderia ter acontecido? Alguns textos antigos falam de um plano divino interrompido. Dizem que Adão e Eva deveriam ter se tornado seres celestiais, governando não apenas a terra, mas também os céus. A queda teria frustrado esse destino glorioso. E o que dizer dos rios do Éden? A Bíblia menciona 4: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Mas será que eram apenas cursos d'água? Algumas interpretações sugerem que esses rios representavam fluxos de conhecimento e poder divino, irrigando não apenas o jardim físico, mas também as almas de seus habitantes. Há ainda o mistério do tempo no Éden. Quanto tempo Adão e Eva realmente passaram no jardim antes da queda? Alguns textos sugerem que foram apenas algumas horas. Outros falam em anos ou até séculos. Será que o tempo fluía de maneira diferente naquele lugar sagrado? E o que aconteceu com o Éden após a expulsão de Adão e Eva? A Bíblia diz que querubins foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida. Mas para onde foi o jardim? Algumas tradições afirmam que ele foi elevado aos céus, aguardando o dia em que a humanidade redimida poderá novamente desfrutar de sua glória.
Outro aspecto intrigante são os animais do Éden. A Bíblia menciona que Adão nomeou todas as criaturas. Mas como era a relação entre humanos e animais naquele paraíso? Textos antigos sugerem uma harmonia perfeita, onde leões e cordeiros conviviam pacificamente e onde a comunicação entre espécies era possível e natural. E o que dizer da missão original de Adão e Eva? Gênesis menciona que eles deveriam cuidar e cultivar o jardim. Mas será que essa tarefa tinha um significado mais profundo? Alguns interpretam esse mandato como uma missão cósmica, onde o casal deveria expandir as fronteiras do Éden até que todo o mundo fosse transformado em um paraíso. Há também o mistério da criação de Eva. A Bíblia diz que ela foi formada da costela de Adão, mas textos apócrifos sugerem que esse processo foi muito mais complexo e místico do que imaginamos. Alguns falam de uma separação de uma entidade andrógina original, outros de uma criação simultânea de almas gêmeas. E o fruto proibido? Que fruto era esse capaz de abrir os olhos para o conhecimento do bem e do mal? Maçã, figo, romã? As teorias são muitas. Mas e se o fruto fosse apenas um símbolo de algo muito mais profundo? Talvez representasse o despertar prematuro de uma consciência que ainda não estava pronta para lidar com as complexidades do universo moral. O Éden também guarda segredos sobre a natureza do mal. Como a tentação entrou em um lugar de perfeição, será que o potencial para o pecado já existia, dormente, esperando para ser despertado? Ou será que forças externas conspiraram para corromper o paraíso? E quanto à localização geográfica do Éden? A Bíblia dá pistas, mencionando rios e regiões. Mas será que podemos realmente localizar o jardim em um mapa? Ou será que o Éden transcende a geografia física, existindo em um plano espiritual além da nossa compreensão tridimensional? Há ainda o mistério da árvore da vida. O que teria acontecido se Adão e Eva tivessem comido seu fruto antes de cair? Teriam se tornado imortais? Ou será que a verdadeira imortalidade que ela oferecia era de natureza espiritual, uma conexão eterna com o divino? E o que dizer da linguagem no Éden? A Bíblia menciona que Adão e Eva conversavam com Deus. Que língua falavam? Seria o hebraico primordial? Ou uma forma de comunicação transcendental, além das palavras, diretamente de espírito para espírito? Por fim, há o mistério do propósito final do Éden. Será que era apenas um lar temporário para a humanidade? Ou fazia parte de um plano cósmico maior, um estágio na evolução espiritual da criação? Alguns textos sugerem que o Éden era um protótipo, um modelo em escala reduzida do que o universo inteiro deveria se tornar. Estes são apenas alguns dos muitos mistérios que envolvem o Jardim do Éden. Cada pergunta que respondemos parece abrir a porta para dezenas de outras. O Éden continua a nos fascinar, não apenas como um paraíso perdido, mas como um símbolo de nossas origens divinas e de nosso potencial espiritual. À medida que exploramos esses mistérios, somos lembrados de que a história do Éden é mais do que um relato do passado. É um espelho que reflete nossas próprias buscas por significado, conexão e transcendência. Talvez o verdadeiro Éden não esteja em um lugar físico, mas no despertar de nossa consciência para as maravilhas da criação e para o amor infinito do Criador. E assim, enquanto contemplamos os segredos do Éden, somos convidados a olhar não apenas para trás, para um paraíso perdido, mas para frente, para um futuro onde os mistérios do divino continuam a se desdobrar diante de nós. O Jardim do Éden, com todos os seus enigmas e maravilhas, permanece como um testemunho eterno da grandeza e do mistério de Deus.